aula de hoje inicia-se com o conteúdo ondas eletromagnéticas. E o primeiro tópico a ser abordado é sobre as equações de Maxwell. Tá? James Clerk Maxwell nasceu em 1831 na Escócia e ele trouxe muitas contribuições para a física. Em especial, uma das maiores contribuições é a que nós vamos ver hoje, que quando ele adiciona um termo dentro da equação da lei de Ampère, ele consegue unificar, né? Ele consegue fazer com que 4 equações conversem, e entre aspas, essa conversa entre essas 4 equações vai gerar a equação da onda eletromagnética. Tá? Então, a primeira videoaula agora, nós vamos apresentar as equações de Maxwell, apresentar qual é esse termo que ele adiciona à lei de Ampère, tá? E aí, as próximas, a gente vai ver a equação da onda, e aí nós vamos começando a falar sobre a onda eletromagnética. Tudo bem? Então, vamos agora para o quadro. Então, antes da gente começar e colocar para vocês já as 4 equações de Maxwell são, tá? Antes disso, vamos relembrar algo que provavelmente todos vocês já viram na disciplina de Física 3, tá? Primeiro que eu queria lembrar para vocês é a lei de Gauss, né? A lei de Gauss diz que quando eu tenho a integral de uma superfície fechada do meu campo multiplicando o versor normal à superfície externa, eu vou ter a carga, que é a carga interna dentro dessa superfície por epsilon zero. Tá? A lei de Gauss para o magnetismo diz que a integral sobre uma superfície S fechada do campo magnético multiplicado por esse versor normal à superfície é igual a zero. Lembra, esse zero aqui, né, ela não é simétrica com esse aqui, porque a gente não consegue, ou pelo menos não se provou ainda, que existam monopolos magnéticos. Se em algum momento for provado que existe monopolo magnético, aqui nós vamos ter que alterar este termo aqui. Mas, até agora, não há nenhuma comprovação científica. Há físicos teóricos que estudam e tentam provar que existe e outros. É ainda uma questão de debate. Tá? Então, a equação de Gauss para o magnetismo diz que essa integral fechada à superfície do campo B, né, vezes o vetor normal, vai ser igual a zero. A lei da indução de Faraday diz que a integral sobre um caminho do campo vezes um dl, né, um pedacinho orientado deste caminho, vai ser menos a derivada no tempo da integral sobre uma superfície de B vezes a normal da superfície ds. Vejam que aqui não é uma integral fechada de superfície. Tá? Quem é esta superfície? É qualquer superfície que tenha como contorno este caminho C. Então, por exemplo, se o meu caminho C for um caminho assim, circular, tá? Então, essa aqui é a superfície. Perfeito, essa aqui é uma superfície. Então, eu posso pegar o campo nessa superfície. Mas se eu quiser pegar uma superfície aqui, ó, né? Como se fosse uma sacola e eu deixo a boca da sacola aberta, também posso pegar, tá certo? Então, não precisa ser uma superfície fechada. E esse fato, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? E por fim, a lei de Ampère. A lei de Ampère diz que o campo orientado sobre uma amperiana, sobre um caminho fechado, vezes a orientação desse caminho orientado, vai ser μ0 vezes a corrente que atravessa essa área, né? Que passa por C e atravessa a área, uma área qualquer que tenha a borda C, caminho C. Tudo bem? Então, essas equações, essas 4 equações, nenhuma delas foi desenvolvida, como vocês podem ver pelos nomes, por Maxwell, certo? Porém, o que o Maxwell notou? Ele notou que tinha algo de estranho nessa equação aqui, na lei de Ampère. Tá? Então, vamos lá. Corrente, né, de deslocamento. Então, aí ele propôs uma nova reformulação dessa equação
E aí a gente vai ver esse termo, corrente de deslocamento. Bom, primeiro, vamos supor um capacitor de placas paralelas sendo carregado. Tá? Então você tem uma corrente aqui chegando no teu capacitor, né, e temos uma corrente aqui saindo do capacitor. Obviamente que dentro do capacitor não há movimentação de carga dentro do capacitor, então não há corrente elétrica dentro do capacitor, certo? Bom, se eu quiser saber qual é o campo produzido por esta corrente, eu tenho que fazer uma amperiana, né? Quem que é isso aqui? É um circuito, né? Eu venho aqui, coloco uma espira, o fio passando dentro, então por isso que aqui está tracejado, não é que o fio ele é contínuo, né? Essa espira ela passa aqui, ela passa por trás do fio e termina uma espira fechada, e eu quero calcular qual é o campo produzido neste caminho, certo? Campo magnético. Bom, primeiro, nós vamos pegar este nosso caminho C aqui, né, para fazer a integral, então C, isso aqui vai ser o μ0, a corrente que passa dentro dessa amperiana. Então, dentro dessa, uma área que eu posso pegar, essa área é S1. Né? Então, eu vejo qual que é a corrente que passa nessa área S1, que ela tem como contorno o meu C, né? A minha amperiana. E aí, beleza, eu encontro o campo, certo? Mas veja, essa área pode ser qualquer área, desde que ela tenha uma borda, o caminho C, certo? Então, ela pode ser qualquer área. Então, eu ao invés de pegar essa área simples, S1, que é um disco, eu posso pegar uma área que é tipo uma sacola. Lembra que eu falei uma sacola? Onde que aqui nós temos, né, onde que a nossa linha C é a boca da sacola, e a sacola ela vem, ela entra dentro do teu capacitor e ela sai. E aí nós temos um problema. Por quê? Qual que é a corrente que está passando na área, né, que está cruzando a área, né, a corrente entra aqui na periana, qual é a corrente que está passando pela área aqui? É zero. É zero. Então, peraí, mas tem um problema, porque o campo magnético gerado aqui, ele não pode depender do artifício matemático que eu usei para calcular. O campo geral está sendo gerado? Está sendo gerado. Então, eu posso pegar qualquer área. Então, temos um problema aqui. Né? Eu não posso dizer assim, não, mas quando eu pego essa área, eu não tenho campo gerado. Quando eu pego a outra área, eu tenho campo gerado. Não, peraí. Não pode. Tá? Então, quando o Maxwell percebeu isso, ele disse, opa, nós temos que modificar alguma coisa nessa equação, porque ela não está consistente. Tá? Tem uma falha quando nós temos essa situação. Certo? Então, vejam. Aqui, basicamente, eu coloquei o que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, quando a gente analisa a corrente que atravessa S2, nós temos um problema, pois a corrente é zero. E aí o campo magnético, que age na amperiana C, que é aquele caminho C, não pode depender da área escolhida. Então, nós vimos que para que essa tem uma falha nessa lei de Ampère, né? Então ela tem que ser modificada, certo? Tem que adicionar alguma coisa, ou provar que ela não é válida, né? O que pode ser feito? Então vamos pensar o seguinte: à medida que a carga é transportada para o capacitor, tá? Quando a carga tá, o teu capacitor está carregando, o campo elétrico no interior varia com uma determinada taxa, certo? O campo elétrico dentro do capacitor, ele é dependente do valor das cargas do capacitor. Quanto mais carregado está o meu capacitor, maior o campo elétrico gerado, certo? Então veja, se o meu capacitor está mudando o valor de cargas na placa, o campo elétrico também está mudando no tempo. Né? Se eu estou aumentando a quantidade de carga, o campo elétrico está aumentando. Se eu estou diminuindo a quantidade de carga, o campo elétrico dentro do capacitor está diminuindo. Então, vejam. Então, primeiro, a gente entende que quando as cargas no capacitor estão mudando, porque está chegando uma corrente de um lado e saindo uma corrente do outro lado, nós vamos ter um fluxo, vamos ter uma variação no campo elétrico. Logo, a gente vai ter um fluxo no campo elétrico passando na superfície S2. Então, observe o seguinte. Nessa superfície S1, primeiro aqui, tá? Nós temos uma corrente elétrica passando e não temos campo elétrico passando, certo? Já nessa superfície S2, nós não temos corrente elétrica passando, mas temos
um campo elétrico variado, que está variando o tempo, cruzando essa superfície. Então, pensando nisso, opa, esses valores eles devem estar correlacionados, devem estar um compensando o outro. Então, logo, a gente vai ter um fluxo, nós vamos ter um fluxo de campo passando nessa área. Né? Esse campo que está variando o tempo, ele vai passar por uma área, então a gente vai ter um fluxo do campo elétrico variando no tempo, passando pela tua superfície S2, né? Cruzando a superfície S2. Então, observe que quando a gente vai e multiplica este fluxo elétrico no tempo, né, o fluxo elétrico no tempo, por ε0, a gente nota que esse valor tem dimensão de corrente. Então, por isso, agora a gente dá o nome de corrente de deslocamento. Tá? Não tem carga nenhuma circulando, não existe nada disso. Tá? O nome da corrente de deslocamento é por outro, também por uma história que, ainda na época que se cogitava que havia o éter, etc. E tal, mas cuidado, corrente de deslocamento não quer dizer que agora você tem outras cargas. Não, é só um nome, porque ε0, que multiplica a variação do fluxo elétrico no tempo, tem unidade de corrente. E ainda bem, porque agora a gente consegue adicionar na nossa equação. Então, por isso que ε0 multiplica a variação do fluxo elétrico no tempo, a gente chama o nome de corrente de deslocamento. Certo? Agora, com esse termo, o que a gente vai fazer? O que Maxwell fez, né? A gente só está reproduzindo o que Maxwell fez. E diz, opa, então eu já sei. Então eu vou pegar lá a minha lei de Ampère, que diz que a integral num caminho fechado do campo elétrico escalar um dl orientado, né, um pedacinho de caminho orientado, vai ser igual a μ0 vezes a corrente no circuito, mais μ0 vezes a corrente de deslocamento. Então, observem que agora a nossa equação fica escrita dessa forma aqui, né? Onde que a integral num caminho fechado do campo magnético vezes um dl orientado vai ser μ0 a corrente no circuito, mais μ0 ε0 a variação do fluxo elétrico no tempo. Então, agora a questão é o seguinte. Tá, beleza. Esse termo deu certo. Agora, nós temos que verificar se essas correntes são iguais. Porque lembrem que se elas forem diferentes, eu vou continuar dando um valor diferente para quando eu calculo B, mudando a área de escolha. Isso é um problema. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver se há uma continuidade. Então, quando a carga... Então, vamos pensar o seguinte, né? A gente tem uma corrente no circuito, aí a gente chega na nossa placa do capacitor, então a corrente chega na placa do capacitor, começa a injetar cargas aqui, ele vai carregando, e aí depois nós temos um campo aqui que não tem fluxo nenhum de partículas aqui dentro, tem um campo aqui, e aí depois a corrente começa a sair aqui, né, do teu campo, então ele vai ficando carregado com um sinal oposto da outra placa, certo? Bom, a gente consegue saber que se nós tivermos um capacitor ideal, se vocês lembram lá nas notas de Física 3, né, um capacitor ideal de placas paralelas planas, nós temos que o campo elétrico gerado por ele vai ser sigma sobre ε0, aonde que sigma é a densidade de carga superficial, ou seja, sigma pode ser escrito pela carga dividido pela área. Então, a carga no capacitor, no tempo, ela está relacionada com o campo elétrico dentro do capacitor. Quando a gente quer saber qual é a corrente que está lá, surgindo na placa, ali na fronteira, porque veja, nós estamos agora analisando a fronteira entre o fio, que chega com uma corrente I, e aí depois a placa, e aí depois o espaço onde que não há nada, que nós dissemos que nós temos uma corrente de deslocamento. Certo? Então, observem que se eu quiser obter qual é a corrente que está chegando ali na placa, eu vou fazer I dq dt. Né? Logo, essa nossa corrente vai ser, quando eu derivo essa equação aqui, certo? Constante
e aí eu deixo esses aqui junto. Quem que é E vezes A? Né? A é a área, E é o campo. Então, é o campo vezes a área que a gente está passando. Ou seja, é o fluxo elétrico. Então, nós chegamos que a corrente ali, naquela fronteira entre o meu espaço vazio e o fio que chega, a corrente é ε0, a variação do fluxo elétrico no tempo. Que é quem? A corrente de deslocamento. Ou seja, a gente vê que nós temos uma corrente de deslocamento que ela vai ser igual à corrente no fio. E, primeiro, e tinha que ser. Por que tinha que ser? Porque lembram, quando eu vou voltar aqui, quando a gente fez, olha, se eu calculo o campo nesse círculo, nessa amperiana aqui, se eu calculo o campo nessa linha branca aqui, ele tem que ser igual, calculo o campo usando essa superfície S2, ele tem que ser o mesmo valor usando a superfície S1. E agora nós vamos ter, porque se eu usar a superfície S1, este termo aqui, que eu circulei, vai a zero. Se nós usamos a superfície S2, este outro termo aqui vai a zero e esse aqui não vai. E eles têm o mesmo valor, acabamos de ver isso. Tá? Então isso também mostra que nós temos uma continuidade da corrente. Né? Porque a corrente que chega no fio, na placa do capacitor, ela fica, quer dizer, a corrente real, né? Ela chega na placa do capacitor, aí ela aparentemente some e aparece na saída da outra placa, saindo da outra placa. Tá? Mas veja, entre esse espaço vai surgir o que nós chamamos de corrente de deslocamento, mas não é a mesma corrente que continua, porque não tem fluxo de carga acontecendo. Então isso tem que tomar bastante cuidado. Por isso que eu coloquei esse último parágrafo aqui para lembrar vocês, tá? Então atenção, né? A corrente de condução, ela chega em uma placa do capacitor e sai na outra. Né? Então ela pode chegar ali na placa positiva e sai da placa negativa. A corrente de condução não é contínua ao longo do espaço entre as placas, pois nenhuma carga é transportada nessa região. Então, cuidado. Tá? Então, a corrente ela não é contínua. Mas, no entanto, a corrente de deslocamento, ID, na região entre as placas, é exatamente o valor igual a I, mantendo o conceito de continuidade de corrente. Tá certo? Então, se você só calcular qual vai ser o valor daquela grandeza que está chegando no capacitor, que está transitando entre as placas e depois saindo, o valor dessa grandeza sempre vai ser o mesmo. Mas os conceitos físicos envolvidos são diferentes. Tá? Então, os conceitos físicos são diferentes. Porque você tem movimentação de carga, entre o capacitor você não tem movimentação de carga, e saindo do capacitor de novo a gente tem movimentação de carga. Tá? Espero que essa parte fique clara, porque ela é bem importante conceitualmente. Tá? Bom, e aí então, quando Maxwell adiciona essa corrente de deslocamento, você fecha um pacote que agora pode não estar claro. Mas, quando ele coloca esse termo de corrente de deslocamento, a princípio parece que ele só modificou a lei de Ampère. Sim, diretamente ele só modificou. Só que nós vamos ver daqui a pouquinho, ou de repente na próxima aula, né, que essa colocação deste termo fez com que mudasse todos os conceitos de como olhar as outras três equações também. Você tem um termo agora que eu vou mostrar daqui a pouquinho de simetria, e você começa a comunicar e dizer, olha, isso aqui, quando eu começo a juntar e calcular, isso aqui pode sair uma coisa só. E uma coisa só que vai ser a equação de onda. E aí nós vimos, opa, nós temos agora uma onda eletromagnética. Então, vejam, algumas pessoas discordam, né? Dizem assim, poxa, são as leis de Maxwell, mas ele só botou o termo numa lei que também não era dele, que era de Ampère. Mas a questão não é colocar o termo, mas o poder de adicionar este termo e fazer com que tudo faça sentido junto, e não só independente. Então, por exemplo,
Alguns de vocês já podem ter visto as equações de Maxwell e ter visto essas 4 equações com a corrente de deslocamento. Mas eu não tenho certeza que todos viram. Mas eu tenho certeza que todos que fizeram Física 3 viram as equações de Gauss, viram as equações de Faraday, viram as equações, as leis de Ampère, certo? Mas por que era lidado assim? Era lidado de maneira independente, tá? Então, quando ele fecha isso, nós ficamos com as leis de Maxwell. Quem são as leis de Maxwell? Tá? Então, são aqui as 4 leis de Maxwell. A primeira diz que a integral numa superfície fechada do campo elétrico vezes o versor normal da superfície é igual à carga interna, a carga dentro dessa superfície, dividido por ε0. A segunda diz que a integral de superfície de um campo magnético multiplicado por um versor normal a essa superfície vai ser igual a zero. Então, primeiro aqui, a gente discute, né, que quase temos uma simetria. Só não temos simetria, por quê? Porque nós não temos monopolos magnéticos. Se nós tivéssemos monopolos magnéticos, aqui nós teríamos um Q magnético e o μ0, por exemplo. A gente teria um termo aqui, e esse termo seria deixaria mais simétrico a equação 1 e 2. Tá? Mas veja, imagine que nós não tivéssemos monopólio, que as cargas também não pudessem estar sozinhos. Né? Então, sempre que eu tivesse uma carga a mais, eu tenho que ter uma carga a menos, só para uma coisa óbvia. Então, nunca eu ia ter eu ia somar todas as cargas dentro de uma superfície, sempre ia dar quanto? Zero. Então aqui esse termo seria zero também. Tá? Bom, terceira aqui é a lei de Faraday, diz que a integral de um circuito fechado de um campo elétrico vezes um caminho orientado vai ser menos a derivada no tempo do campo magnético, né, uma integral de uma superfície que não precisa ser fechada, do campo magnético vezes o campo magnético vezes a normal da superfície, o vetor normal à superfície, certo? E vejam que a lei de Ampère agora, né, a última, a quarta lei de Maxwell, essa ordem eu que estou colocando, geralmente aparece nessa ordem, mas não quer dizer, tá? Que a integral no caminho fechado C do campo magnético vezes um caminho orientado vai ser igual a μ0, a corrente no circuito, mais μ0 ε0, o fluxo do campo elétrico no tempo. Né? Então, observem que o fluxo do campo elétrico no tempo é análogo ao que nós temos aqui. Né? Aqui nós temos o BdS, também é o fluxo do campo magnético no tempo, derivado no tempo. Se nós tivéssemos, de novo, tivéssemos monopolos magnéticos, nós teríamos um QM aqui e provavelmente nós teríamos um fator QM aqui, como nós temos na corrente aqui, tá? Um QM no tempo e tal, né? Certo? Então aqui são as 4 equações de Maxwell, tá? As leis de Maxwell, as equações de Maxwell, na forma integral. Muitas vezes é conveniente elas serem apresentadas na forma diferencial, que é que nós vamos ver aqui, que continuam sendo as mesmas, são equivalentes, é só o jeito que você apresenta por algum objetivo ou outro, tá? Então, muitas vezes, se sabe as leis de Maxwell nessa forma aqui. Agora a forma, eu vou mostrar para vocês as formas diferenciais. Antes de a gente chegar, eu não vou apresentar simplesmente, eu vou mostrar como a gente sai da forma integral para a forma diferencial. Então é preciso lembrar algumas coisas matemáticas que pode ser que vocês não lembrem ou não viram ainda, tá? Que é a primeira equação matemática, que é o teorema da divergência. O teorema da divergência diz o quê? Que a integral numa superfície fechada do teu vetor V vezes a normal dessas, o versor normal da superfície vai ser igual à integral do volume que engloba, que está dentro dessa superfície, tá?
o divergente desse vetor vezes o dv, que é o volume. Então, quem nós temos aqui? Então, em branco aqui nós temos a superfície S fechada e o V vai ser o volume que está envelopado com essa superfície, tá? E o versorzinho normal é cada pontinho sempre perpendicular à superfície, tá? E de módulo 1, certo? E o outro teorema que a gente tem que lembrar é o teorema do rotacional, que diz o seguinte, que a integral de um caminho fechado orientado, né, de um vetor v vezes esse dl, que é o pedacinho orientado do caminho, vai ser igual à integral de superfície, de qualquer superfície, do rotacional desse vetor escalar o versorzinho normal da superfície. Então, vejam, este S é aquilo que nós já discutimos, é qualquer superfície de contorno C. Então, eu posso pegar essa superfície S em preto aqui, mas se eu quiser, eu podia pegar essa superfície aqui, e aí eu teria um outro versorzinho normal, né? E aí eu usaria isso, e tem que dar o mesmo valor, tá certo? Bom, então agora vamos tentar usar essas equações para encontrar as equações de Maxwell na forma diferencial. Então, primeiro, nós temos que essa aqui é a primeira que eu mostrei para vocês, né? Que é a integral de linha de E. Isso aqui vai ser Q epsilon zero. Agora, vamos lá, a integral de linha eu posso escrever nesse formato aqui, né? Certo? Posso escrever aqui. É a mesma coisa, né? Opa. Não é a integral de linha, né? É a integral da superfície. Tá aqui, ó. Integral da superfície, né? Então, vou pegar aqui. Vamos colocar aqui, né? O que nós temos que substituir? Vejam. Nós vamos substituir aqui nosso vetor agora, né? Essa função aqui agora a gente sabe quem que vai ser, é o nosso campo. Observe o Darwin, acho que ele não gostou da forma diferencial, né? Ele gosta da forma integral, pelo jeito, né? Então, certo? Agora observe o seguinte, que sobre epsilon zero pode ser escrito como sendo quem? Rho, né? A densidade de carga volumétrica integrada, né? 1 sobre epsilon zero, a densidade de carga dV por todo o volume, né? Essa é a carga total. Se eu pego, vejo qual é a densidade de carga no espaço integro por todo o volume, eu tenho a minha carga. Então, olha só, aqui, juntando, nós vamos ter que a integral por todo o volume do divergente de E, dV, vai ser igual a integral por todo o volume de ρ sobre epsilon zero, dV. Opa! Então, o que nós vamos ter? Obviamente, né? Isto aqui, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. E nós vamos ter que o divergente de E vai ser igual a ρ, que é a densidade de carga volumétrica por epsilon zero. Certo? Bom, da mesma forma, nós temos aqui para o nosso, a lei de Gauss para o campo magnético, né? Da mesma forma aqui, que a gente vai ter, isso aqui pode até fazer já direto, né? De maneira análoga, tá? Nós vamos ter que B vai ser igual a zero. Por quê? Porque, como não tem monopolo magnético, né? E aí eu somar todos os polos dentro de um volume sempre vai dar quanto? Zero. Tá? Então não faz sentido falar em densidade de polo magnético. Então aqui nós temos a segunda lei de Maxwell, né? Uma forma diferencial. Vamos agora para a integral de caminho. O que nós temos? Com a integral de caminho, então aqui o teorema do rotacional, ela pode ser escrita, vou copiar tudo, tá? Só para poupar aqui. Então vamos lá. Só que agora o que nós temos? Aqui nós temos o nosso E, né?
Então, nós temos o nosso E aqui. E agora, o nosso rotacional. Nosso rotacional de E. Certo? Bom, vejam. Quando a gente vai fazer aqui, o que nós temos que ver também? O que eu vou pegar e vamos colocar aqui, ó, menos D de dt, a integral de superfície de B vezes a normal ds, eu posso fazer assim, né? Eu posso deixar menos, eu posso, deixar mais aqui. Posso deixar aqui a integral de superfície. Quando eu entro com essa derivada aqui, aí ela não é mais total, ela vai estar parcial só agindo em B, certo? Porque aqui ela estava derivando todo o resultado dessa integral. Então eu vou entrar aqui com menos a derivada parcial no tempo, a derivada no tempo de B, o N ds. Então observem que quando nós comparamos agora, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a integral sobre a superfície do rotacional de E vezes o versor normal ds vai ser igual a quem? A integral de superfície de menos a derivada parcial de B em relação ao tempo vezes o versor normal ds. Ou seja, nós sabemos que o rotacional de E, só vou aumentar o espaço aqui, lá para baixo, né? Então, ou seja, o que nós vamos ter aqui? Que o rotacional de E vai ser igual a menos a derivada parcial de B em relação a T. Certo? Essa é a terceira lei de Gauss na forma diferencial. E por fim, nós temos aqui, né, em relação a B. Então, aqui agora eu vou fazer, já vou fazer um pouquinho mais direto, porque a gente já acabou de fazer, mas depois vocês podem tentar refazer com calma, tudo, né? Eu também não vou fazer tão direto. A gente sabe que isso aqui a gente pode escrever como a integral da superfície do rotacional agora de B vezes o versor normal ds. E agora vejam que aqui a corrente eu posso escrever como sendo aqui uma corrente sobre a superfície de μ0 J ds, onde esse J é o vetor densidade de corrente, certo? O módulo dele é o valor da corrente pela área que ela está passando, tá? Então, e da mesma forma, observem que eu posso fazer aqui mais a integral de superfície, né, de μ0 epsilon 0 do campo E dt vezes o nosso ds, certo? Porque olhem só, quando a gente for integrar esse termo aqui, ó, né, vai ficar o μ0 e epsilon 0 são constante e a variação de E no tempo vezes a integral ds, isso aqui vai dar o fluxo E. Né? Essa é a superfície, a gente vai ter o fluxo E. Então, a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, só para a gente não ter nenhuma dúvida matemática aqui, então nós vamos ter a integral da superfície do rotacional de B vezes a normal N ds pode ser escrito como a integral de superfície μ0 J, opa, aqui faltou o vetor, mais
μ0 ε0 dt. Tudo isso. Opa, aqui faltou, né? Como que isso aqui vai dar? Isso aqui tem que dar um escalar, né? Faltou multiplicar por quem? Faltou multiplicar por nosso, né? Porque se eu não faço essa multiplicação escalar aqui, eu só quero a corrente que esteja passando pela superfície, né? Então, ela tem que estar orientada com o vetor normal. E aqui a mesma coisa. Né? Senão ela não, o que não está orientado não está passando. Então, opa! Vimos que este valor aqui vai ter que ser igual a este valor aqui. E aí nós temos a nossa última equação na maneira diferencial. O rotacional do campo B vai ser igual a μ0 vezes a densidade de corrente J mais μ0 ε0, a variação do campo elétrico no tempo. E de maneira resumida, né, mostrando as quatro, então as leis de Maxwell na forma diferencial é o quê? O divergente do campo elétrico vai dar ρ dividido por ε0, onde ρ é a densidade de carga volumétrica. O divergente do campo magnético é igual a zero. O rotacional do campo elétrico vai dar menos a variação do campo magnético no tempo. E o rotacional do campo magnético vai dar μ0J, onde J é a densidade de corrente, mais μ0 ε0, a variação de E no tempo. A variação do campo no campo elétrico no tempo, certo? Então vamos voltar aqui para a nossa conclusão. Então vejam, essa primeira aula a gente ainda não falou de onda eletromagnética, certo? A gente só reviu as equações de Maxwell, vimos a contribuição de Maxwell com o termo corrente de deslocamento, vimos o porquê é importante, o porquê foi fundamental a adição desse termo, e vimos as duas maneiras de a gente ver as equações de Maxwell. Nós vimos a maneira quando a gente apresenta as equações de maneira integral, e depois nós vimos como a gente apresenta as equações de maneira diferencial, sendo que a gente levou de uma para a outra, elas são equivalentes, tá? Então, dependendo da situação, você pode utilizar de um jeito ou de outro, dependendo do livro, vai estar apresentado de um jeito ou vai estar apresentado do outro jeito, tá? A nossa próxima aula, nós vamos pegar as equações de Maxwell, nós vamos usar na forma diferencial e vamos, a partir dela, chegar na equação da onda eletromagnética, tá certo? Então, até o próximo vídeo.